Uma reportagem, atenção para vocês que assistem o programa. É uma reportagem polêmica, é simplesmente polêmica mesmo. E aí você vai falar assim, mas Salsicha, o que é isso aí? Olha lá, o telão está mostrando, 3 é demais? Aí você vai falar, mas o que é isso? Deixa eu tentar explicar para vocês e depois eu queria saber a opinião de vocês que assistem o nosso programa, porque a gente sempre fala aqui, a gente gosta de ver opinião, você dá opinião no WhatsApp. É um casal, ou melhor, é um trisal. Tinha-se o casal e aí entrou mais uma para o casal. Então não é casal, Salsicha, é trisal. E agora tem uma delas que está grávida. E aí como é que fica uma situação dessa? Não é tão longe daqui não. É Londrina, estou soltando a reportagem de Maringá, mas isso é em Londrina. E agora, com a chegada do bebê? O assunto é polêmico, não é? Veja a reportagem e depois você dá a sua opinião no WhatsApp. Coloca no ar. No começo eram apenas Douglas e Carol, juntos há uma década, oficialmente casados há 3 anos. Um casamento que, aliás, seguiu o padrão mais convencional. Mas ali já existia a vontade de viver novas experiências. Mas a gente sempre teve essa vontade juntos, né? Então, nenhum momento a gente quis fazer isso sozinho. A gente sempre quis fazer isso como um casal. E a gente teve outras experiências antes da cá, tanto que a gente nunca se imaginou num relacionamento poliafetivo, né? Inicialmente era somente experiências. Foi num aplicativo de encontros que eles conheceram a Cá. Recém-saída de um namoro, ela estava disposta a conhecer gente nova. E surgiu o interesse mútuo. Eu me apaixonei pela conversa. Eu acho que já tinha me apaixonado sem ver eles, pelas conversas de WhatsApp, conversando, aquela tensão, aquela coisa boba mesmo, do tipo, ai, o que você está fazendo? Ai, já almoçou? Nossa, ó, tô vendo isso, ai, já viu esse filme? Ai, vamos fazer isso. Então, acho que é isso que faz com que uma pessoa seja apaixonante. E foi assim com eles. Em relação a mim. Eu sempre tive certeza do meu relacionamento com o Douglas, a gente se ama, a gente se gosta, isso nunca mudou. E eu falei, é impossível eu deixar de amar ele e amar outra pessoa. E aí a gente se apaixonou por ela. Aos poucos, eles sentiram que estavam passando tanto tempo juntos que não seria má ideia dividirem o mesmo apartamento. Teve até pedido oficial de namoro e noivado, com direito à aliança e tudo. Porque como a gente vivia junto, morava junto, comia junto, fazia tudo junto, a gente tinha 2 gastos. Então a gente falou, tá, vamos reduzir isso daí, vamos todo mundo morar junto, que a gente vai diminuir um gasto e não vai mudar em nada, porque tá tudo certo, sabe? Eu me preocupava. Quando a gente saía e sentava em um barzinho, por exemplo, um lugar público, eu ficava tensa quando eles chegavam e ficava próximo, porque eu pensava assim, meu Deus, vocês são um casal, alguém pode conhecer vocês e vocês estão aqui com uma menininha. Entre as famílias, só a da Carol ainda não aceitou muito bem a relação dos 3. Eu e o Douglas, a gente era um casal perfeitinho, sabe? Eu nunca tinha me relacionado com uma mulher, né? E então foi um choque duplo, eu imagino. Porque além de eu ter assumido um relacionamento poliafetivo, eu ainda me assumi bissexual, né? Então eu acredito que isso tenha sido um choque e por isso eles talvez não tenham conseguido digerir ainda esse novo formato, né? Eles contam que sempre foram muito transparentes entre si e com as pessoas mais próximas. Sentiram então a necessidade de expor um pouco dessa rotina também nas redes sociais. A ideia de fazer um perfil do trisal no Instagram surgiu há cerca de 2 meses. Mas eles já estavam namorando sério. Aliás, os 3 já estavam noivos e ainda ouviam de muita gente que esse tipo de relacionamento só poderia ser uma bagunça. O objetivo inicial era só mostrar que era uma relação saudável e com muito respeito. Mas, de repente, o perfil viralizou. São mais de 14 mil seguidores conquistados em apenas 60 dias. Mas junto com a fama instantânea, vieram também as curiosidades e as críticas. Tem gente que chega parabenizando, falando, não, isso é amor, a gente vê em vocês, nos olhos de vocês, que vocês são realmente apaixonados, que isso é uma família, né? Tem gente que chega trazendo essas palavras pra gente. Porém,
Em contrapartida, também tem muita gente que fala que isso não pode, isso é ilegal, isso é feio, isso não é de Deus. Tem muita gente que usa também a religião como um ponto-chave, sabe? Bastante gente pergunta, ele só aceita porque são duas mulheres, tem essa coisa até de padronização da figura do homem, né, essa figura. Mas o que a gente vê, principalmente na internet, que existem sim vários outros trisais de outras formas. Os 3 lidam bem com a situação e estão aprendendo a filtrar o que chega pelas redes sociais. Até porque eles agora têm outras prioridades. Carol está grávida e o Henrique deve vir ao mundo no final de julho. Um bebê que já é muito paparicado. Eu acho que vai mudar completamente, né, a nossa rotina, a gente está se preparando para isso, mas a gente não vê a hora. Às vezes fica deitado, eu e a Carol, a gente fica pensando assim, a gente fica falando assim, imagina quando ele estiver aqui, imagina. Ela fala assim, você não ia gostar se ele estivesse aqui já? Eu falei assim, vou, mas vamos dormir então, por enquanto? Vamos dormir enquanto a gente pode? E na hora de dormir, como é que faz, hein? A gente dorme no mesmo quarto desde sempre, assim, antes a gente dormia na mesma cama, inclusive, só que agora a Carol está ocupando um pouquinho mais de espaço, né, meu amor? Ela está ocupando um pouquinho mais de espaço e, assim, brincadeiras à parte, ela levanta muito para ir ao banheiro à noite e aí, às vezes, ela acordava a gente e ela estava se incomodando com isso, ela quer ter mais flexibilidade para sair ali, então o Douglas colocou um colchãozinho no chão agora, daí dorme nós duas na cama e ele fica no chão, né, meu amor? E para quem acha que o ciúme um do outro pode atrapalhar o trisal, saiba que eles 3 são muito bem resolvidos. A gente vê que a sociedade ela aceita muito mais uma traição do que você falar sobre a verdade. As pessoas não conversam sobre a sexualidade. Tem gente que às vezes fala que passa um mês sem ter relação, mas está criticando a gente por a gente ter esse tipo de relação. Mas as próprias pessoas elas não conversam sobre que não se sentem felizes da maneira que elas se relacionam. Às vezes eu falo minha namorada, minha esposa, minha mulher, porque a gente, no momento, nós somos noivos. Então, teve um pedido oficial de namoro, teve um pedido oficial de noivado. A gente sabe que legalmente no Brasil ainda não é permitido um casamento poliafetivo, mas a gente quer fazer uma cerimônia de casamento, a gente só não teve tempo disso ainda por conta de trabalho, por conta do neném, por conta das coisas de casa, mas com certeza a gente quer celebrar isso sim. Então, no momento, somos noivos. Tá aí. A reportagem é polêmica, mas eu falei, eu vou pedir para colocar no ar para vocês darem a sua opinião. Põe o número do WhatsApp. Qual é a sua opinião sobre isso? Por exemplo, se eu falasse isso para o meu avô há mais ou menos uns 30 anos atrás que isso poderia acontecer, ele ia falar para mim, filho, isso é coisa de louco, não existe não. Isso não é permitido, isso não tem jeito, não vai acontecer nunca. Coloca o meu WhatsApp no ar, Marcão, que eu tô com o tempo estourado aqui para me colocar o que o povo tem para falar. Tem gente falando que é ridículo, é vergonha, pouca vergonha, é pena, ela falando da criança, palhaçada, absurdo. Tem gente que já concorda, mas aqui o que a gente percebe é que a maioria do povo realmente não aceita uma situação dessa. Então, como é polêmico, eu falei, não, eu quero colocar a opinião das pessoas, entendeu? E aqui a maioria das pessoas é contra. Eu sou uma pessoa cristã que acredito no pensamento de Jesus, de Deus, né? Que eu acho que o relacionamento tem que acontecer com todo respeito e respeitar também as regras do nosso Senhor Jesus Cristo, as regras de Deus. É isso que eu levo para a minha vida, né? Mas cada um tem a sua opinião e eles querem viver desta maneira. É uma realidade que está chegando e a gente está até vendo na televisão. E isso não é longe, não. É Londrina, é pertinho aqui de Maringá. Vou para o intervalo, já eu volto. Tamo junto na RIC TV. TV que a gente viu. Tô esperando o seu... E aí, Salsicha, aqui é o Leandro do Sarandi, Jardim Ouro Verde 2. Tamo junto. Um abraço.